Todos. Eu gosto do segundo boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Porque sempre é mais forte. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, nesse ELESP, celebrando a literatura espírita, que certamente é uma porta de reflexão para muitos de nós. Eu queria começar com uma pergunta. Quem é que lembra o primeiro livro que ganhou na vida? Com quantos anos você tinha? Quem deu esse livro para você? Você leu esse livro? Qual o impacto que ele trouxe para a sua vida? O meu primeiro livro eu ganhei quando eu tinha 3 anos de idade, e quem me deu foi a minha avó paterna, e o livro chamava-se Bíblia Ilustrada para Crianças. Eu li ele pela primeira vez aos 8 anos, e logo na sequência, o segundo livro que eu ganhei, esse da minha mãe, foi um livro que o título era Australopithecus. Um livro que contava um pouco da origem da espécie humana no planeta. E eu inicio a fala nessa tarde questionando os senhores sobre qual foi o seu primeiro livro. Porque a grande porta de conhecimento que os livros representam, eles sempre oportunizam novos saberes, mas sobretudo um jeito especial de ser. E esse jeito especial de ser pode marcar a nossa vida para todo sempre. Quem aqui não abriu um livro e não já se emocionou com alguma coisa que estava ali escrito? Quem não se identificou com algum personagem que parecia muito com você? Ou com alguma citação que parece que foi colocada ali especialmente para você, de um jeito tão especial, que ler é uma conquista da espécie humana na trajetória evolutiva nesse planeta. André Luiz vai nos falar no livro Mecanismos da Mediunidade que no momento em que nós saímos da animalidade e alcançamos a condição humana, dentro de uma perspectiva de grande amparato espiritual, nós aprendemos a fala, mas também estabelecemos conexões com os diversos códigos possíveis de se transmitir uma mensagem. E desde as cavernas até os dias de hoje, o que a gente mais tem percebido é o interesse da criatura humana de expressar para o mundo os seus saberes e as suas emoções. Tem livros que são dotados de muita crítica. E é aquele livro que, se você espremer, dá um excelente suco de limão de tão ácido. Mas tem outros que só de olhar para ele, você é capaz de já sentir o aroma das rosas. De tão meigo, delicado e com nuances sutis de emoção que ele é capaz de transmitir. E todas essas percepções que são naturalmente do ser humano marcam os diferentes graus evolutivos que o ser humano está nesse plano e no transcurso da sua própria evolução. Kardec, antes de desencarnar, ele organiza um livreto simples, um tanto que curioso, chamado Catálogo Racional das Obras para se formar uma biblioteca espírita. E é um livreto curioso porque Kardec nele elenca livros que deveriam constituir o ideário do espírita, sobretudo dentro da sua própria casa.
E ele começa pelos livros espíritas, depois ele faz diversas citações às obras espiritualistas da sua época. Na sequência vem as obras religiosas de outras percepções de conhecimento. Depois ele traz o conhecimento que era produzido no mundo, não necessariamente espírita, mas que bebia da fonte do que era de interesse comum ao espiritismo. E por fim, e muito curiosamente, Kardec coloca na legenda dessa obra fundadora livros de autores que atacavam o espiritismo. Só há uma forma de nós entendermos essa listagem de Kardec, que é o aspecto de livres pensadores que ele tanto alimentava e tanto incentivava que nós espíritas fôssemos. O livre pensar nos coloca frente a frente com diversas conexões que são possíveis. E essas conexões, ora, estão situadas no âmbito da pesquisa profunda que nós estamos fazendo, ora se encontra no ideário das histórias, e toda a história sempre cria uma conexão, mas também vai se encontrar no âmbito da crítica, da dúvida e, sobretudo, das discordâncias. E discordar do ponto de vista literário é algo extremamente natural, porque não necessariamente somos obrigados a levar em consideração o ponto de vista que o outro coloca numa obra que ele decidiu publicar. De um modo tal que essa heterogeneia de pensares e saberes marcam o nosso mundo de ideias e, sobretudo, o mundo de conhecimentos que nós somos capazes de desdobrar a partir daí. Mas, novamente, eu volto ao ponto central de qualquer obra que nós nos debrucemos. Alguma delas vai impactar profundamente as nossas vidas. Eu tinha uma dificuldade muito grande, e ainda tenho, de entender o que é o amor. Não é à toa que ainda estudo muito Jesus para entender, na perspectiva dele, o que era esse amar. Mas foi nas páginas do livro Renúncia, de Emmanuel, que eu meio que fui tendo uma noção um pouquinho mais perto de mim do que poderia ser esse amor. E aí, naturalmente, como bom leitor que começa um livro e quer ir até o fim, a gente vai se depurar, ou se debruçar sobre uma história belíssima de dois personagens fantásticos, a Alcione e o Pólux, naquela ocasião o Padre Carlos. É importante saber, de forma muito geral e genérica, que Alcione não precisava mais reencarnar. Ela sim o fez por amor a Pólux, que devido a diferentes formas, mas sempre reincidindo nos mesmos erros, ainda não havia entendido o que era esse amar. Mesmo bebendo por muitas vidas da fonte do Evangelho, parecia que o Evangelho era apenas um conhecimento frio, que não gerava emoção nem transformação alguma para ele. E o livro é rico de muitos detalhes, mas é válido lembrar que os dois reencarnam. E na convivência aqui, enquanto o Padre Carlos queria Alcione para esposá-la, ela o queria como um irmão para o processo de despertar de consciência. Naturalmente se separam pelo destino. Ela vai para um convento. Nesse convento, pela mente brilhante e revolucionária que lhe era peculiar, ela cria um verdadeiro mal-estar com as madres superiores. E ele, pelas estruturas de poder e domínio, persuasão e consistência na fala, atinge o ápice da carreira da sua época como religioso que era o chefe da Santa Inquisição.
Os caminhos um tanto que opostos do ponto de vista da vida fizeram com que em um dado momento ele se entrecruzasse. Condenada a ser expulsa do convento, Alcione é levada no camburão para a Santa Sé, e lá o chefe, que era Padre Carlos, que a amava profundamente, na noite específica que a recebeu, decide não ir olhar os novos presos. Ela é levada para os calabouços, e claro, eu estou dando um spoiler, mas espero que vocês mesmo assim sintam vontade de se debruçar pela obra. Ela passa 10 meses no calabouço comendo literalmente pão e água, e aí naturalmente você imagina o que isso significa. Um dado momento ela começa a agonizar no leito da morte. Ele estava de plantão, é levado às pressas para se encontrar com ela, e quando abre-se o calabouço, para a grande surpresa dele, era o amor da vida dele que estava ali falecendo. Porém, de forma tanto que mágica, mas profundamente humana, Alcione olha nos olhos de Carlos e diz: ainda assim eu escolho te amar. E é recebida pelo mundo espiritual. Esse livro impactou muito a minha vida pela personagem Alcione e pela relutância de Carlos, de parecido conosco, ainda mesmo diante de tanto conhecimento, não saber com clareza para onde deveria ir. E é esse o ponto central que eu queria trazer na temática de considerar a literatura espírita nesses tempos de transformação e de regeneração. Nunca antes, na história da humanidade, nós tivemos tanta produção de conhecimento como nos dias atuais. Nós nunca tivemos tantos livros publicados como nos dias de hoje. Nós nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, ao ponto de termos hoje a clara noção de democratização do conhecimento, como em nenhum outro momento da história. Se abrirmos nossos televisores e pegarmos a sintonia de algum telejornal, certamente veremos os jornalistas, uma barrinha lateral com diversas notícias, e para ainda assim amplificar a possibilidade de captar todas as notícias do mundo, fica passando em letras miúdas na parte de baixo diversos outros conteúdos do que está rolando no planeta Terra. O cérebro não consegue processar. A forma que nós escolhemos de comunicação, ela hoje é um tanto que deficitária, porque não acompanha os limites da própria espécie humana. Temos muito conhecimento, mas não sabemos muitas vezes o que fazer com tudo que nós conhecemos. São múltiplos os saberes e nós não sabemos quais saberes são relevantes para os nossos próprios saberes enquanto espíritos em processo de construção e de progresso. Os gregos tinham uma conceituação de propósito muito interessante. Eles diziam que propósito é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, que é inconfundível, é tão claro que nós conseguimos percebê-lo. E hoje nós percebemos que falta para muitos de nós esse senso de propósito. Aí nós lembramos de Lewis Carroll no livro Alice no País das Maravilhas, naquele célebre trecho em que Alice está querendo sair desesperada daquele calabouço dos sonhos. E aí ela questiona como sair, e o gatinho pergunta para ela: mas para onde você quer ir? E ela diz: eu não sei. Ele dá a célebre resposta: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E na hora que nós trazemos essa fala para a nossa dinâmica de vida, da nossa existência,
nós precisamos questionar se nós sabemos para onde queremos ir. Porque na hora que temos esse senso de propósito bem definido, a literatura espírita ela entra como uma ferramenta que viabiliza os caminhos em busca do objetivo que nós almejamos. O livro espírita ele é uma ferramenta que pode promover o progresso, se nós soubermos o que é o progresso e o caminho que nós queremos percorrer para alcançá-lo. Caso contrário, ele vai tornar-se apenas um amontoado de letras que tem uma lógica nas suas orações e que tem uma semântica com o objetivo de nos trazer alguma mensagem, e não vai passar disso. Vejamos que muitas pessoas, elas costumam dizer uma frase que ela pode ser interpretada de muitas formas. A frase típica: eu sou espírita há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos, há 50 anos. E se você perceber, às vezes essa frase ela vem em um contexto em que a pessoa quer se colocar diante dos outros, na tentativa de parecer que o tempo cronológico que ela se depara com o Espiritismo representa algo de grande importância, ao ponto de o outro ficar quieto, porque são muitas décadas que aquela pessoa tem. Só que eu gosto sempre de pensar da seguinte forma: se todo o conhecimento que aquela pessoa de 30 anos tem foi obtido a partir de leituras e reflexões do seu primeiro ano de casa espírita ou de espiritismo, e geralmente é assim, porque é o primeiro ano que mais nos impacta, é o primeiro ano que mais nos deixa sensibilizados, e é o primeiro ano onde as grandes curiosidades que nós temos são respondidas e atendidas. Então, se é do primeiro ano e você tem 30 anos, eu costumo dizer que não são 30 anos de estudo, é um ano repetido 30 vezes. O que é diferente? Porque 30 anos de estudo representa um caminho e uma trajetória de conexões e busca de saberes que alicerçam em você uma jornada segura de para onde você quer ir. E nós vamos encontrar pessoas que estão há 20, 30, 40 anos, estão lendo diversos livros, mas não souberam extrair desses livros e dessas obras o aprendizado ferramental para esse trilhar rumo ao objetivo que a pessoa talvez ainda não desenhou para si. Então é desafiador o livro, porque ele nos coloca frente a frente com esse questionamento: olha, você vai me abrir, ok, mas você sabe o que você está buscando ao me abrir? Você sabe o que você almeja ao fazer isso? Não? Então talvez você vai apenas ter aqui um conhecimento a mais para dizer assim: olha, eu li, olha, eu sei, olha, tudo bem. Mas qual a contribuição transformadora que aquilo realmente provocou na sua dinâmica comportamental? O que é que tornou você melhor a partir daquela leitura e daquela reflexão? Tem leituras que nós fazemos que liberta a consciência, mas tem leituras que mesmo de um texto libertador pode aprisionar quando a intenção for colocar uma mordaça no outro. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu dei uma palestra numa instituição aqui do Recife, e depois que terminei a palestra, um pai me procura para poder falar de duas filhas adolescentes que estavam querendo derrubar o apartamento.
E aí eles veem um jovem falando e acham que a gente já é evangelizado o suficiente para poder servir de inspiração para os outros. E não é verdade. Eu sou a prova viva disso. Estamos aprendendo até os dias de hoje. Mas naquela situação, uma conversa muito rápida, 5 minutos de papo, ele desabafando das filhas terroristas, ele pergunta o que poderia ser feito e eu disse, olha, uma alternativa é você fazer o evangelho no lar. Você já faz? Ele, não, nem sei como é, que eu sou novato aqui. Eu digo, olha, então não tem erro. Você vai escolher um dia da semana, um horário específico, vai reunir a família toda na sala, de preferência, mas pode ser no quarto também. E ali, em torno do livro do Evangelho, você vai fazer leituras reflexivas e ali vai criar um ambiente que talvez promova uma harmonia nessa fase revolucionária que todo ser humano passa. Mas fique tranquilo, vai passar porque eu já passei, então fica calmo que uma hora passa. Passou-se 5 meses depois, mais ou menos, eu estava em Olinda, fui visitar minha avó, a mesma que me deu a Bíblia Ilustrada para crianças. E ali, esperando o ônibus, eu percebo que chega um cidadão e 2 meninas. Era o rapaz da palestra. Eu lembrei do Evangelho no lar e perguntei, meu amigo, tudo bom? É tudo bom? Abraçou aquela coisa toda. Aí eu fiz, olha, tá fazendo o Evangelho no lar? Ele fez, tô, Rodrigo, e é maravilhoso. Olha, eu me sinto tão leve, eu fico tão tranquilo. Só que ele ia falando isso e eu olhei para a cara das meninas. As meninas queriam desaparecer, morder de raiva que elas estavam. Eu disse, tem alguma coisa estranha. Se o Evangelho no lar é tão bom como ele está dizendo, por que as meninas estão com essa cara querendo matar alguém? Aí eu virei para a mais velha e eu perguntei assim, e você, meu amor, está gostando do Evangelho no lar? Ela na hora respondeu, não. Essa daí está obsidiada. Aí eu virei para a mais nova, mas por que está acontecendo? Aí ela correu para explicar, Rodrigo, olha como é que é o Evangelho no lar lá em casa. Painho, quando dá a hora do Evangelho, ele invade o quarto da gente, manda a gente parar de tudo que está fazendo, manda a gente ir para a sala, a gente já vai na força do ódio. Painho faz a prece de início e é sempre uma prece de 15 minutos. Imagina, adolescente, impaciente, 15 minutos de olho fechado, impossível. E Painho abre o Evangelho lá de casa para fazer a leitura e sempre a lição que cai é sobre a paciência. Aí ele lê. E quando termina a leitura ele começa, tá vendo, Juliana? Você não foi paciente com a sua irmã essa semana. E ele começava a fazer uma grande lavagem de roupa suja a partir do texto evangélico que falava sobre a paciência, e era um texto por si só profundamente libertador, porque é aquele texto que começa com uma série de frases. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas ele não conseguia encontrar brecha para poder aprisionar as meninas naquela ambiência de castigo, de lavagem de roupa suja. Aí eu digo, olha, é por isso que para você dá tão bem o Evangelho, porque você bota para fora tudo que está no seu coração, você fica leve e as meninas ficam perturbadas, doidas para acabar com você. Não é assim não, meu amigo. Olha, é uma questão mais democrática. Um lê, o outro lê, e cada um dá a sua opinião. Tem que fazer de uma forma mais leve. Aí ele fala, mas se elas não quiserem vir? O acesso ao conhecimento, ele é democrático. Então vem quem quer. Olha, Jesus chamou 72, ficaram só 12. Então daí você já tira. E se Jesus, que era Jesus, não ficou com todo mundo, e olhe lá, viu? Porque na hora que o bicho pegou mesmo, um entregou ele, o outro negou, 9 fugiram, só ficou um. João, o discípulo mais amado por Jesus. Sabe quem escreveu que ele era o mais amado? O próprio João. A autoestima de João era altíssima. O discípulo mais amado por Jesus. Mas é preciso ser uma coisa mais prazerosa para todo mundo. Muito bem. Aí passaram-se os anos, e aí eu lembro,
eu estava num encontro no centro de convenções, um simpósio nosso do movimento espírita, e aí eu encontro em um dos estandes uma moça que vem correndo assim para falar comigo. Aí ela: Rodrigo, tudo bom? Olha, tá me conhecendo? Eu: não tô não, tudo bom, mesmo assim e tal. Ela: eu sou filha daquele rapaz do Evangelho no Lar e tudo. Eu fiz: e aí, tudo bom? Ela: tudo, é que agora eu sou evangelizadora do centro que eu faço parte. Eu fiz: olha, eu acho que deu certo agora foi. E aí a gente brincou um pouco, trocamos um pouco ali a conversa, mas girou em torno dessa questão. Um texto libertador, ele pode ser instrumento de levar aprisionamento intelectual e mental, se ele de fato não for usado como alavanca de progresso para uma humanidade que tem um propósito claro de para onde quer ir. E aí nós vamos olhar a própria história do cristianismo, porque os textos evangélicos, todos eles foram reduzidos a comportamentos dogmáticos. Todos eles foram traduzidos para uma prática que muito mais referenciava ou referendava o poder bélico, territorialista, dominador dos grandes impérios, do que uma ferramenta de despertar de consciências. Não é à toa que na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, logo de cara, ele vai dizer: o objetivo dessa obra não é falar sobre milagres e predições, não é falar sobre costumes da época de Jesus, não é falar sobre os textos que poderiam ser ou não dele, e sim é se ater ao aspecto moral do conhecimento. Exatamente porque a proposta do Espiritismo no mundo é a transformação moral da criatura humana. E, portanto, o texto evangélico não poderia ser desvirtuado para conhecimentos adicionais que não fossem levar-nos a um despertar moral do nosso papel enquanto cidadãos interplanetários que somos. E é curioso nós pensarmos isso, porque nós sempre corremos o risco de reduzir Jesus a um amontoado de conhecimentos teóricos. A gente discute se o Monte Tabor tem 380 ou 420 metros. A gente discute se Jesus subiu ou desceu o monte antes de falar das bem-aventuranças. E eu amo Amélia Rodrigues quando ela vai dizer de que importa se ele subiu ou se ele desceu. O válido é que em algum momento ele abriu a boca e falou. E nós vamos entender a essência das coisas como sendo o grande carro-chefe que promove esse despertar e esse melhoramento da humanidade. E aí precisamos falar sobre esse despertar e esse melhoramento, porque ajuda-nos a qual obra nos conduzirá a esse caminho. E vivemos um tempo em que até mesmo qual obra ler é algo que nos desafia, porque o conhecimento que os livros favorecem hoje estão sendo traduzidos ou transmutados em palestras, em videoaulas, em pequenos trechos de podcasts e por aí vai. Só que a palestra, as videoaulas e o podcast será sempre um recorte de conhecimento que alguém fez a partir do seu próprio conhecimento de mundo e a partir do conteúdo que ele julgou interessante na sua dinâmica teórica de aprendizado de saberes. Para nós, talvez não seja aquele recorte, seja outro. Daí porque uma vez um amigo meu que estava fazendo curso de oratória,
Quer dar um recado aqui? É tudo ao vivo. Me dê aqui. Momento de pausa. Carro RVI 8F29. É de alguém aqui? Se for, vá tirar, senão vai ser rebocado. Nada, meu filho. É tudo ao vivo, eu adoro essas coisas. Mas veja, esse conhecimento que nós temos, ele sempre vem acompanhado de uma necessidade. E essas formas muito válidas de vídeos, da internet, do YouTube, dos podcasts, nos ajudam e muito a criar conexões. Mas e a nossa própria pesquisa? E agora eu vou entrar num caminho que é o esforço do aprender, que todos nós devemos aprender a fazer. O esforço do aprender a partir de uma obra, a partir de um livro, ele envolve um senso crítico daquilo que a gente busca. Tem livros que você vai ter muita facilidade de você se debruçar sobre o que o autor queria dizer. Mas vai ter livros que você vai dizer assim: rapaz, o que é que ele quis dizer mesmo? E aí volta e ele lê 2, 3, 4 vezes e ainda assim não entende. Aí alguns ficam chateados e jogam o livro de lado e vão atrás de outras obras para poder ver se vale a pena continuar tentando. O fato é que essa busca pelo conhecimento, e aí foi ótima a introdução aqui que Ana proporcionou para a gente, ela move, sobretudo, o nosso cérebro numa verdadeira ginástica da nossa musculatura cerebral. Então é aquelas pessoas que vão dizer assim: não costumo ler muito não, mas aí começa a ler, a primeira frase já vai dando um sono assim, uma coisa que vai possuindo a pessoa, e porque eu não sei, e eu estou com sono, e é melhor eu ir dormir mais cedo, porque dormir faz bem. Ok, mas há pessoas que têm essa dificuldade, enquanto que tem outros que conseguem em poucos dias devorar livros. Isso tem a ver com a prática, o exercício, mas principalmente com a capacidade de criar conexões e estabelecer um conhecimento crítico com aquilo que está sendo dito. Tudo isso é importante por quê? Porque o conhecimento, ele pode libertar, que é o esperado, mas ele também pode aprisionar. Vejamos, tem pessoas que são tão influenciáveis pelo que está contido, pelo que está sendo dito, que elas são capazes de incorporar na vida as histórias contidas nos livros. Eu lembro de uma obra de Paulo Coelho, na época de faculdade ainda. Uma colega minha, ela ficou meio surtada um pouco, porque ela queria encontrar a luz azul. E era uma obra do Paulo Coelho que falava um pouco sobre essa questão. Um dado personagem pesquisava e buscava muito a luz azul, e eu via ela perturbada querendo encontrar a luz azul. Então em tudo que a gente ia fazer ela ficava: mas tem que ver onde está a luz azul. E a luz azul era perseguida por ela de uma tal maneira que teve um dia que eu fiz: mulher, não tem luz azul nenhuma. A luz que tem aqui no máximo é a do sol. Então se contenta com a luz do sol. E aí ela não tinha como. Aí um belo dia, eu que não sou muito evangelizado, na época não era menos ainda, aí eu lembro que eu estava com aqueles lasers, né? E o laser era azul. Aí fomos para um teatro, e aí quando ficou tudo escuro eu coloquei a luz azul. Eu fiz: mulher, onde está a luz azul? Ela achei. E ali ela ficou feliz porque tinha achado a luz azul. Quando saiu do teatro, ela já não queria mais saber da luz azul. O objetivo dela, de imersão de obra, era encontrar a luz azul. Eu estou falando esse exemplo simples e muito superficial para mostrar o impacto que um livro, uma obra pode promover em busca
de um senso de realidade que nós também estamos envolvidos. E aí, quando você pega um livro espírita, por exemplo, que sempre vem carregado de um senso de direcionamento muito forte, sempre vem eivado de muita lógica para onde nós devemos ser direcionados, é muito bom se a gente também conseguir traduzir para a dinâmica real essa busca pelo conhecimento que aquela obra quer promover para nós. Eu lembro quando eu li sobre a história de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi um dos cristãos primitivos. E não sei se vocês se recordam, mas os cristãos primitivos, sobretudo os dos 3 primeiros séculos da era cristã, eram muito fervorosos, né? Eram tão fervorosos que criavam uma comoção nas pessoas. E aí era muito comum os cristãos serem perseguidos políticos, presos políticos e condenados à morte do ponto de vista político, por uma série de questões, mas eles eram condenados a morrer nos circos romanos, que eram anfiteatros, onde eles eram literalmente jogados no meio, e leões eram jogados juntos, e a grande diversão da plateia era assistir os leões devorar os cristãos. Para vocês entenderem o que era isso, imagine o clássico Esporte Santa Cruz na Ilha do Retiro. Aquela arquibancada desesperada pelo gol. Era o que os romanos faziam. Na época não tinha pipoca, é bom lembrar que pipoca é uma contribuição da culinária dos nossos indígenas. Tinha azeitona, né? Então ficava cada um no seu balde de azeitonas, comendo e vendo os cristãos sendo devorados pelos leões. E o que é mais curioso é que você vai ter na história um louco chamado Nero, imperador romano, que gostava de ver a cara dos cristãos mortos. E ele ficava extremamente chocado, porque quando ele ia olhar, os cristãos, mesmo mortos, estavam sorridentes, estavam felizes, uma aparência tranquila. Mas por quê? Porque ali era o ápice da dinâmica de vida de um cristão, que era morrer em nome de Jesus. Com Inácio de Antioquia as coisas mudaram. Aí eu brinco dizendo que Inácio deve ter pensado, pô, na minha vez o negócio muda, porque ele foi preso e foi condenado. Quando entra na arena, os leões rondam ele, não atacam, porque ele já não tinha mais o magnetismo que atraía o paladar das feras. E aí foi aquela, frustração generalizada. As feras são presas novamente, ele se prostra de joelhos e 2 entidades se aproximam dele e dizem: Inácio, nós viemos da parte de Jesus te dar uma mensagem que Ele próprio está te enviando. Viemos te dizer que Ele manda te falar que morrer nas arenas em nome dEle tornou-se algo muito fácil. Fiquei pensativo na hora que eu li isso. Eu falei, rapaz, eu tenho medo de cachorro. Se o cachorro latir muito forte para mim, eu já fico com medo. Mas no leão, é que não tinha a menor possibilidade de eu provar minha fé em Jesus com o leão, porque o cachorro não conseguiria. E aí ele recebe aquela mensagem: morrer nas arenas em nome de Jesus tornou-se algo muito fácil. O que o Cristo espera de ti é que tu possas ir para o mundo, conviver com as criaturas humanas, e a partir do teu exemplo tu possas ser a testemunha viva da fé transformadora que o Evangelho promove no coração humano. Então, quando a gente vê esse aspecto, eu li isso, eu digo, meu Deus, eu vou viver ardentemente no meio das criaturas humanas, me esforçando. E eu lembro que eu fiquei muito tempo reflexivo sobre essa questão.
O fato concreto é que a regeneração que esses tempos nos colocam, ela nos pede um posicionamento frente aos acontecimentos da vida que já não mais nos permite ficar em cima do muro diante das situações. O seguidor de Jesus, o seguidor do Evangelho, mas sobretudo o seguidor que tem como lógica de vida a perspectiva do espírito imortal, não pode ter dúvidas mais de qual caminho seguir, porque o caminho a ser seguido, indiscutivelmente, é o caminho que vai promover a agregação de valores para o nosso espírito. Logo, a jornada de agregação de valores, ela vai colecionando episódios. Hoje não, é mais outro carro. Muito ótimo, gente. Vamos lá, agora é o PDC 5814. Muito bem, curva não ser rebocado. Muito bem. Eu estou adorando isso aqui, viu, gente? Se quiser mandar algum recado para alguém, a gente também está aceitando aqui. Brincadeiras à parte, sabemos que isso tudo é muito natural e faz parte. A gente precisa refletir sobre os desafios desse olhar para as coisas que agregam valor ao espírito. E aí eu gostaria de me encaminhar já para o fim, lembrando de uma publicação que Kardec fez na Revista Espírita de dezembro de 1861, intitulado Período de Luta. É um texto um tanto que profético de Kardec, em que ele fala sobre as fases que o Espiritismo atravessaria no planeta. A primeira, ele chama de fase da curiosidade. É aquela fase das mesas que giravam, o pessoal interessado, querer entender o que era aquilo. Imagine você que, se você pega um jornal da França do século XIX, ele vai falar sobre as modas de salão, que nada mais eram do que essas mesas que giravam. Imagina que interessante, né? A falta que a televisão faz, né? Que o celular faz. As pessoas viam a mesa flutuar e achavam aquilo sensacional. E elas iam pelo divertimento, pela curiosidade, mas em dado momento, como toda curiosidade, eu adoro dar aquele exemplo, né? Você vai ter, por exemplo, a transmissão de energia, ou a transmissão térmica, né? E calor nada mais é do que energia em trânsito, que para uma criança, se ela pega, por exemplo, um copo com água fervendo, e ela joga essa água fora, e na sequência ela coloca uma água muito gelada, o que acontece com o copo? Quebra, né? Eu falo isso porque eu fui essa criança que joguei fora um jogo de copo da minha mãe, porque eu achava sensacional colocar água fervendo, depois jogava água fria e o copo trincava, quebrava. Era genial aquilo. Na minha mão era uma brincadeira, mas na mão de um acadêmico, de um professor, é uma excelente demonstração prática da transmissão de energia, da transmissão térmica. E ali se fala sobre condução térmica e a diferença de temperatura, o impacto que causaria no meio físico. E aí a mesma coisa aconteceu com os fenômenos invisíveis, porque alguém começou a se debruçar sobre eles de forma séria. E ao questionar quem estava produzindo aquilo, o próprio fenômeno explica: são os espíritos. E curiosamente é a primeira vez que uma ciência se funda sobre um fenômeno que é o próprio fenômeno que se declara. Normalmente os fenômenos ganham nomes, né? As forças de distribuição de Linus Pauling. Foi o Linus Pauling que deu o nome. Mas o fenômeno de transmissão de energia está ali, ele só deu o nome dele. Para os fenômenos espíritas, não. Foram os espíritos que se declararam. E quando questionados o que são os espíritos, eles responderam: são os homens e mulheres que viveram na Terra.
Nasce, portanto, a segunda fase, que Kardec vai chamar de período filosófico. E aí nós vamos ter, no ápice de marcação temporal e histórica, o 18 de abril de 1857. E é muito importante, eu vou reforçar uma fala que Ana falou aqui, o Espiritismo, ele se funda, ele tem como marco histórico, ele tem como grande alavanca, mas principalmente como grande afincar desse mundo, um livro. O que mostra que desde o seu processo inicial no planeta, ele germinaria o amor ao conhecimento e o conhecimento de livros, de obras, de saberes que são continuamente publicados, difundidos e debatidos. Então é um livro que vai fazer esse marco temporal para essa fase filosófica que o Espiritismo atravessaria. Depois Kardec chamou de período de luta. E aí nós vamos ter o famoso episódio do Auto de Fé de Barcelona. E aqueles que não lembram, vão lembrar do ponto de vista nordestino, como é que isso foi. Porque imaginem vocês, Kardec tirando do próprio bolso a publicação, a edição de mais ou menos 300 obras, 300 livros. Ele, com aquele entusiasmo todo que ele estava, de mandar essas obras para os correspondentes dele na Espanha, e quando o caixote chegou no porto de Barcelona, o bispo da Igreja Católica mandou prender, mandou levar até uma praça pública e mandou tocar fogo. Agora imagine se Kardec fosse brasileiro nordestino. Ele ia rodar a baiana, a pernambucana, a paraibana, a sergipana e por aí vai, de tão revoltado que ele ficou. No livro Obras Póstumas, eu amo o livro Obras Póstumas, e a Meli estava muito inspirada quando ela decidiu querer ajudar o povo a organizar o livro, porque é um livro que vai contar um pouco dos bastidores de como tudo aconteceu. E Kardec ficou muito revoltado com a situação. Como é que pode? Eu tive todo um esforço e o camarada lá vai e queima o livro. Aí Kardec vai para mais uma das suas sessões semanais com o Espírito de Verdade. Sessões essas que a gente achava que durava horas, mas duravam só 15 minutos mais ou menos. Então ele tem que ser muito objetivo para perguntar. E nessa ele nem chegou a perguntar, o Espírito de Verdade já foi dizendo: olha, se acalma, porque desse mal virá um bem muito maior. E aí vamos lembrar de novo, né? Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha rede social. Aí o povo viu livros sendo queimados em praça pública. O que é isso? Hoje em dia, se tiver uma promoção de imóveis, a gente nem pergunta onde é, já vai para querer comprar. Que dirá se um livro for queimado em praça pública naquela época? O mínimo era a curiosidade de que livros eram esses. E aí o que aconteceu foi um grande interesse público pelas obras, e a difusão do Espiritismo ganhou proporções inimagináveis. Kardec depois diria que enfrentaríamos um período intermediário, na sequência viria um período religioso, mas por fim, e a grande finalidade do Espiritismo na Terra, ele diria que viria a ser o período da regeneração social. O momento em que as ideias e que o conhecimento espírita auxiliaria as novas gerações a ter saberes capazes de direcionar os valores da vida para aquilo que era realmente essencial e importante. Sair de uma lógica materialista que aprisionava o homem ao ter para ser feliz e relocar as emoções agora para a lógica do espírito imortal, contida numa premissa de ser feliz para, tendo valores, saber administrá-los muito bem.
Esse ainda é o nosso desafio dos tempos atuais. Essa ainda é a grande contribuição que o Espiritismo tem a dar para o planeta. Nós ousamos dizer que nunca antes da história da humanidade o próprio ser humano foi tão necessitado do conhecimento espírita como nos dias de hoje, mas é um conhecimento que, para que ele tenha lógica, tenha sentido e tenha, sobretudo, utilidade, ele precisa acompanhar o senso de propósito que cada um devemos ter na nossa própria vida. O que você quer nessa encarnação? Para onde você quer chegar? Quais os caminhos que são possíveis para essa jornada? Quais os caminhos que não são mais possíveis? Quais os caminhos que pareciam ser possíveis, mas que agora eu vi que não dá mais para ir por eles? Essa lógica e essa clareza precisa ser profundamente translúcida para a sua vida, para a minha vida, porque senão o conhecimento ele vai ficar como uma letra morta. E aí, para finalizar, eu gostaria de lembrar a célebre frase do mestre Pestalozzi, mestre de Kardec, inclusive, quando ele diz: conhecer é passar pelos 3 aspectos do ser humano. O conhecer passa primeiramente pelo cérebro. Mas se ele fica só no cérebro, ele fica frio, indiferente, ele se engessa. E aí fica a disputa de quem sabe mais. E é muito curioso porque quem sabe mais sempre deveria fazer mais, mas sempre fica somente no saber. Ele continua: é preciso descer esse conhecimento do cérebro para o coração e dar a ele calor e afeto. Só que se o conhecimento ele fica só no campo da afetividade, ele nos deixa apenas emotivos. Então a gente olha as misérias da espécie humana no mundo e a gente fica somente sensibilizado com aquilo. Então o conhecimento de como chegamos até aquilo, mas não passará de uma grande comoção no nosso coração. Por isso ele conclui dizendo: o conhecimento precisa ganhar as mãos. Começa-se no cérebro, ganha afetividade no coração, mas ele ganha depois as mãos, porque as mãos transformam o mundo. E transformar o mundo nesses tempos de regeneração é a grande proposta esperada do conhecimento espírita, mas principalmente do estudante espírita, que é o grande agente de transformação. Espero que todos nós sejamos esse agente de transformação, de mudança, que você e eu ajudemos esse mundo a se tornar um mundo melhor e que, frente às grandes dificuldades, às grandes calamidades que a própria humanidade às vezes produz, nós não tenhamos medo de agir de forma frontal, promovendo uma nova percepção de pensar, de falar, de agir e de sentir, elegendo agora como métrica principal a dinâmica do espírito imortal. Foi um prazer estar com vocês.